Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de soluções líquidas. Nesta aula nós vamos falar da terceira parte sobre coeficiente de solubilidades. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um coeficiente de solubilidade, como que analisa um gráfico de coeficiente de solubilidade e como que a gente calcula a quantidade máxima de uma substância dissolvida em água, beleza? Então vamos para uma primeira figura. Nessa primeira figura a gente tem uma água e açúcar. Então aqui a gente tem o açúcar, que vai ser considerado o meu soluto, né? E aqui eu tenho a minha água, que vai ser considerado o meu solvente. Então, todas as vezes nós já vimos que eu misturar um soluto mais um solvente, eu vou ter uma solução. Então aqui eu tenho o açúcar dissolvido em água. Então nesse caso aqui eu tenho soluções. À medida que esse açúcar vai sendo dissolvido na água, a gente fala que tem um determinado limite. Então vamos analisar essas três primeiras perguntas aqui. O açúcar é solúvel na água? Então nessa primeira figura a gente viu que sim, ele é dissolvido na água. Então ele é solúvel. 2. O açúcar é mais solúvel em água quente ou água fria? Então, se eu estiver esquentando essa água aqui, à medida que a temperatura aumenta, será que ele vai facilitar a dissolução desse açúcar ou vai dificultar? E existe um limite de solubilidade do açúcar em água? Será que vai chegar um determinado momento que eu não consigo mais dissolver esse açúcar? Então, esta aula a gente vai falar desses três detalhes, beleza? Então vamos primeiro entender o que é uma dissolução endotérmica e o que é uma dissolução exotérmica. Dissolução é a capacidade que um soluto tem em ser dissolvido num determinado solvente, né? Só que essa dissolução ela pode ser do tipo endotérmica, ou seja, aquela em que quanto maior a temperatura, maior a capacidade desse soluto ser dissolvido. Ou ele pode ser exotérmica, ou seja, é o inverso. Então, quanto maior a temperatura dessa solução, né, menor vai ser a minha solubilidade. Então, trocando em miúdos. Como é que a gente pode analisar isso dentro de um gráfico? Aqui eu tenho um diagrama que fala sobre as curvas de solubilidade de determinados sais. Então, aqui eu tenho 5 tipos de sais. Esse daqui é o nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio, sal de cozinha, né, que a gente fala bastante, e o sulfato de sério. Se a gente for analisar, este sal, o nitrato de sódio, o nitrato de potássio, o cloreto de amônio e o cloreto de sódio, à medida que a temperatura foi aumentando, está vendo aqui que nesse sentido aqui minha temperatura vai aumentando, a minha solubilidade desse sal vai aumentando. Então se a gente for acompanhar, por exemplo, esse vermelho aqui, que é o nitrato de potássio, à medida que a temperatura foi aumentando, olha o que foi acontecendo com essa curva. Ela foi ficando ascendente, ela foi aumentando. Então, neste caso, a minha solubilidade ela é dita endotérmica. Eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Ok? Agora, se a gente for analisar, esse sal aqui, o sulfato de sério, à medida que eu aumentei a temperatura, a solubilidade foi caindo. Então, nesse caso, neste exemplo, é o único tipo de sal que, à medida que eu aumentei a temperatura, ele ficou menos solúvel. Então, nesse caso, a dissolução é exotérmica. Então, endotérmica, eu aumento a temperatura, aumento a solubilidade. Exotérmica, aumenta a temperatura, cai a solubilidade. Ok? A gente vai falar mais para frente aí desses termos. A gente vai frisar uns exemplos aí mais para frente. Então, vamos resolver aqui 5 questões. De acordo com estas curvas de solubilidade, né? Aqui é sempre bom frisar que essa tabela ela foi criada em testes experimentais, isso foi testado em laboratório, e para cada 100 gramas de água foi testado vários sais. Então foram colocados determinados tipos de sais em várias temperaturas e foi analisado qual que era a quantidade máxima desse sal. Beleza? Qualquer ponto que toque em cima dessa curva
vai ser o meu coeficiente de solubilidade. Então vamos para a primeira pergunta aqui na letra A. Qual é o sal mais solúvel a 20 graus? Então se a gente for observar aqui, aqui está a temperatura de 20 graus. Então, se eu for analisar qual sal que é o mais solúvel a 20 graus, a gente tem aqui, ó. Este é o sal nitrato de sódio. Se a gente for observar aqui, qual que é a quantidade que ele consegue ser dissolvida nessa temperatura? É de 90 gramas. Ok? Letra B. Qual é o sal menos solúvel a 10 graus? O menos solúvel a 10 graus. Então, agora eu já tenho uma outra referência, uma outra temperatura. Então, aqui eu observo que a 10 graus, se a gente for analisar aqui, é esse sal dessa linha vermelha. É o meu nitrato de potássio. Eu consigo dissolver somente 20 gramas deste sal. Qual é o sal que diminui a solubilidade à medida que aumenta a temperatura? Então, qual sal que a temperatura aumentando dificulta a solubilidade desse sal? Ou seja, que sal é menos solúvel em água à medida que eu esquentar esse meio? Então, se a gente estiver aqui aumentando a temperatura, a gente observa que esse sal aqui, ó, ele foi diminuindo a solubilidade. Então, o sal que diminui a solubilidade à medida que eu aumento a temperatura é o sulfato de sério. Beleza? Pergunta D. Qual é a quantidade máxima de nitrato de potássio dissolvida na temperatura de 50 graus? Então, primeiro, eu preciso saber quem é o sal e qual é a temperatura. Então, o sal é o nitrato de potássio, que é esse aqui, e a minha temperatura de referência é essa daqui, ó, a 50 graus. Então, se a gente for traçar uma linha aqui, a gente tem, então, ó, 50 graus, desculpe, eu consigo dissolver até aproximadamente 90 gramas desse sal. Então, a 50 graus, eu consigo dissolver até 90 gramas. Então, qual é a quantidade máxima? Então, se a gente tiver que escrever aqui, por exemplo, ficou muito bom, mas dá para a gente perceber que eu tenho 90 gramas desse sal, o máximo que ele consegue dissolver. Segunda pergunta. Em 200 ml de água, qual a quantidade máxima de nitrato de sódio que será dissolvida a 10 graus? Então, eu já tenho 3 detalhes. Eu tenho uma temperatura de 10 graus, se a gente for analisar aqui de novo, ó, a 10 graus. O meu sal é o nitrato de sódio, então meu nitrato de sódio é esse que está lá em cima, ó, a 10 graus. E aqui eu puxo essa linha para saber qual é a quantidade máxima que ele consegue dissolver em 100 gramas de água. É 80 gramas. Eu consigo dissolver até 80 gramas, mas em 100 de água. A pergunta é, e em 200? Então você faz uma regra de 3. Se em 100 gramas eu consigo dissolver 80, em 200, então é o dobro. Então o dobro de 80 seria 160. Tá? Beleza? Ok. Aqui eu posso também representar a solubilidade de uma substância através de uma tabela. Essa tabela aqui, ela vai me dizer o seguinte. Por exemplo, eu tenho dois compostos, o brometo de potássio e o oxalato de cálcio. Se a gente for analisar as temperaturas do brometo de potássio, no meio que ele se encontra foi aumentando. Ó. Chego até quase 100 graus. Se a gente for analisar, a minha temperatura aqui, ela foi aumentando. À medida que eu aumento a temperatura, olha o que vai acontecendo com a minha solubilidade. A solubilidade foi aumentando. Então, foi aumentando. Então, nesse caso aqui, a solubilidade do brometo de potássio, do KBr, é dita endotérmica. Ela aumenta a temperatura, ela aumenta a solubilidade. Agora, o oxalato já é o contrário. Se a gente for analisar, ó, à medida que eu fui aumentando a temperatura, a minha solubilidade vai caindo. 32, 31 e assim por diante. Então, nesse caso, à medida que eu aumento a temperatura, chega um determinado momento que a temperatura pode cair. Certo? Então, nesse caso aqui, a dissolução é dita exotérmica, ou seja, aumenta a temperatura, a solubilidade cai.
Como é que eu encontro isso em gráficos? Por exemplo, eu tenho aqui a curva de solubilidade versus a temperatura para o nitrato de potássio e para o hidróxido de cálcio. Se eu for analisar, à medida que eu aumentei a temperatura do nitrato de potássio, a minha solubilidade foi aumentando. Então, nesse caso, a minha dissolução ela vai aumentando. Ela é dita endotérmica. Já no exemplo B, o meu hidróxido de cálcio, à medida que eu aumentei a temperatura, a solubilidade dele caiu. Então, nesse caso aqui, ela é do tipo exotérmica. Ok? Isso é para sólidos. Agora a gente vai ver no caso de gases. Qual que é a dissolução desses gases em água? Então, por exemplo, qual é mais fácil para o CO2, o gás carbônico, ser dissolvido? Num refrigerante gelado ou num refrigerante quente? Então a gente pode acompanhar através desses dois gráficos aqui essa pergunta. No primeiro caso, por exemplo, não é o gás carbônico, mas pode ser o oxigênio. Se eu aumentar a temperatura do meio em que esse oxigênio se encontra, a dissolução dele vai caindo. Ou seja, se eu tiver um lago e esse lago aumentar a sua temperatura em 1, 2 graus, a quantidade de CO2 solúvel naquele lago vai diminuir. Então a gente fala que essa dissolução ela é dita exotérmica. Ela aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Por isso que é muito perigoso uma água de um lago ser aquecido, porque o CO2 que tiver, o gás oxigênio que tiver dissolvido naquele meio, pode causar a morte de um rio, né? Pode causar deficiência de oxigenação nessa água, nessa lagoa. Agora, com relação ao aumento da pressão. A pressão também influi na solubilidade desse gás. Por exemplo, refrigerante fechado. À medida que ele está fechado, a pressão desse gás ali dentro é maior, ele está pressurizado. E se esse gás está em alta pressão, a tendência dele é ficar mais solúvel. Então, se a gente for acompanhar aqui no meu gráfico, ó, à medida que eu aumentei a pressão, a solubilidade desse gás, a solubilidade dele aumenta. Ok? Então, refrigerante gelado e refrigerante fechado, eu tenho mais CO2 ali dentro preso. Se eu abrir esse refrigerante, a pressão diminui, a tendência desse gás carbônico que está aqui é escapulir. Ok? E ele gelado, ele é mais solúvel. Então, o refrigerante gelado, ele perde mais gás carbônico do que se ele tivesse quente. Entenderam? Para a gente fechar aqui, uma resolução. Vamos supor que eu tenho um gráfico e eu estou analisando 3 pontos. Eu tenho a solubilidade já tabelada do cloreto de potássio a 30 graus de 37 gramas. Ele consegue dissolver exatamente a 30 graus aproximadamente 37 gramas. Se eu tiver esse ponto tocando em cima da linha, eu falo que essa solução é saturada. Agora, e o ponto 3? E o ponto 2? Então vamos ver no caso aqui, se eu adicionar 28 gramas a 30 graus, eu adicionar 28 gramas. Então 28 gramas dá mais ou menos aqui. Eu consigo dissolver 28 gramas. Então, se a minha solubilidade é 37, ele consegue dissolver até 37, 28 gramas, a solução é dita, então, insaturada. Ele vai conseguir dissolver ainda. Né? E se eu tiver cerca de 48 gramas, se eu conseguir dissolver ou colocar nessa solução 48 gramas, quanto que eu consigo dissolver exatamente a 30 graus? Eu consigo dissolver a 30 graus somente 37 gramas. Se eu colocar 48 gramas, vai sobrar um corpo de fundo ou um precipitado. Então, a minha solução será supersaturada ou saturada com precipitado. Beleza? Na próxima aula, na quarta parte, eu vou resolver algumas atividades, alguns exercícios, analisando gráficos. Ok?